Olá, irmãos. Como é bom estarmos aqui de novo para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus nesse tempo que estamos impedidos de estar na igreja para os cultos regulares, mas que podemos falar através das mídias. E quanta saudade estamos sentindo dos irmãos e do nosso convívio comum na igreja. A escola dominical, os cultos de domingo à noite, as reuniões familiares e até mesmo do lanche que compartilhamos no final dos cultos. Como é bom, irmãos, saber que daqui a pouco a gente vai poder estar junto novamente, desfrutando da comunhão que temos em Cristo, em todas as suas possibilidades. E esperamos que brevemente possamos estar juntos novamente num culto regular na nossa igreja. Enquanto isso, nós podemos orar uns pelos outros, podemos compartilhar a palavra, e é isso que quero compartilhar com os irmãos neste momento. E o texto que temos escolhido para esse momento está no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12 até o verso 17. E esse trecho da palavra de Deus nos fala assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Certamente que conhecemos essa passagem da experiência do povo no deserto e daquilo que Moisés estava envolvido e o quanto estava envolvido na história do seu povo. Bem, queridos, nas jornadas que temos que fazer pela vida, nós sempre buscamos a companhia de alguém. Andar solitário não é bom. Nós temos a necessidade de caminhar com alguém, de recebermos companheirismo, ajuda de alguém. A presença de alguém conosco nos faz, de alguma maneira, descansar. Companheirismo é alguma coisa que nós precisamos, né? Pois bem, nós precisamos dessa semelhança, dessa proximidade com o nosso semelhante. Em termos espirituais, não é diferente. Santo Agostinho, comentando no seu livro As Confissões, ele escreveu assim: A minha alma não repousa enquanto não repousa em Deus. Moisés tinha recebido a comissão por Deus de tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo à terra da promissão. E certamente nós conhecemos bem, desde o início do Êxodo, esse comissionamento que Moisés recebeu, como está no capítulo 3, no versículo 12 do Êxodo, e diz assim: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Também os versículos 16, 17, 18 desse mesmo capítulo de Êxodo, Êxodo 3, que nos fala assim:
Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir o caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus comissionou Moisés. E quão grande era a tarefa que ele tinha pela frente. Mas sempre que Deus nos comissiona, nos chama para alguma obra, também ele nos dá os equipamentos necessários. E é nesse momento que Deus nos dá o suprimento, a garantia da presença dele. Foi nesse momento que Deus deu então para Moisés a garantia da sua presença. E disse Deus: certamente eu serei contigo. E grandes experiências tinham já sido passadas no deserto por Moisés. Todo enfrentamento com Faraó, a travessia do Mar Vermelho, a derrota final do Faraó, não só de Faraó, mas de todo o Egito, enfim, a liberdade. E agora Moisés busca de Deus, então, o sustento que ele precisava para cumprir, então, a tarefa. E nesse texto que nós lemos, 3 coisas nos chamam a atenção a respeito da presença divina. Então, observemos, amados, que a presença divina, ela nos traz encorajamento nas batalhas da vida. Moisés não estava sozinho, assim como nós não estamos sozinhos quando enfrentamos lutas, quando temos de empregar todas as nossas forças, todo equipamento que Deus nos dá para enfrentarmos as adversidades da vida. Moisés não estava sozinho, nós não estamos sozinhos. No capítulo 20 de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, nós lemos assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires carros e cavalos, e povo maior em número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A presença divina nos capacita para as batalhas. Mas como você está enfrentando as lutas da sua caminhada? Quem tem sido o seu companheiro? Certamente a companhia que nós precisamos para enfrentar as batalhas da vida, as grandes e as pequenas, é a presença divina. Porque essa presença, a presença divina conosco, nos capacita para vencer. Não fosse a presença divina, certamente que Moisés teria sucumbido, teria desistido. Mas a presença divina, a presença que Deus prometeu a Moisés, o sustentou. E vai sustentar também a sua vida, nas suas lutas, nos seus questionamentos, nos seus conflitos. Busque a presença divina em sua vida. Mas também, amados, vejamos, a presença divina nos dá força para a batalha. Não só nos encoraja, mas também nos dá forças em meio às batalhas. E quantas vezes, amados, nós nos esquecemos que Deus está conosco. O salmista diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco, bem presente conosco. Nele nós podemos, então, estarmos assegurados. E quão grande são as promessas de Deus para as nossas vidas. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, os versículos 2 e 3, nos dizem assim:
Perdoe, irmãos. Versículo 1 e 2, nos fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Quão grande é a garantia que temos da parte do Senhor, de que a sua presença nos dará, e Ele mesmo será a nossa força em meio às lutas que temos de enfrentar, irmãos. E por maior que seja a nossa insegurança, Deus é a nossa força, é o nosso socorro bem presente na angústia, como nos diz o salmista. Certo dia, os discípulos estavam muito inseguros, e naquela ocasião, Tomé falou por eles. E Jesus estava dando as suas últimas instruções para os discípulos. E os discípulos disseram: Senhor, para onde vais? Como fazer para chegar? Nós não sabemos como o caminho que devemos seguir. E o Senhor então diz a eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés pediu ao Senhor: rogo-te que me faças saber o teu caminho. Como nos sentimos seguros quando caminhamos por caminhos já percorridos, já conhecidos, mas como nos sentimos inseguros quando aquele caminho nós nunca passamos antes. Mas certamente que o Senhor promete ir conosco e estar conosco, tal como acabamos de ler ainda agora no livro do profeta Isaías. Mas também, amados, a presença divina, a presença que o Senhor prometeu, nos faz descansar. Deus, o Pai Celestial, sabe que nós precisamos descansar. E de alguma maneira Ele sempre proverá para nós descanso. E enquanto descansamos e descansamos nele, nós podemos receber tudo aquilo que nós precisamos para refazer as nossas energias. Lembram-se da história de Elias, que após a batalha enfrentada contra os profetas de Baal, precisou descansar? Deus o levou num lugar, né, e por circunstâncias em que ele podia então descansar. Mas depois que descansou bastante em Horebe, Elias, então, energizado pela presença de Deus, após aquele descanso na presença de Deus, Elias sai dali com um novo vigor, para cumprir então a sua tarefa como profeta, como testemunha do Senhor num mundo complicado e hostil, mas ele saiu dali cheio de energia para então dar ao povo de Deus a direção que o povo precisava. Pois bem, Deus sabe que nós precisamos descansar e Ele sabe o quanto esse descanso é necessário para nós. É por isso que o salmista, no Salmo 23, versículo 2, escreveu assim: guia-me mansamente a águas tranquilas, águas de descanso, lugar de descanso. E um dos mais sublimes convites que Jesus fez conta-se em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Pode abrir então a sua Bíblia para compartilhar essa passagem. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos
e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos então aprender a descansar, porque quando descansamos na presença do Senhor, aí nós encontramos então refrigério, encontramos então conforto, somos energizados, somos cheios da graça, do poder de Deus, que vai nos capacitar então para uma caminhada vitoriosa, porque a presença do Senhor nos faz descansar. Tal como o Senhor prometeu a Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Bem, amados, recapitulemos então o que faz a presença divina em nós. Primeiro, a presença divina nos encoraja para as batalhas. Segundo, a presença divina nos dá confiança e força. Terceiro, a presença divina nos faz descansar. Louvado seja Deus. Bem, querido, Deus nos oferece descanso em meio aos conflitos da vida. Ofereceu a Jacó descanso, enquanto Jacó, saindo do meio da sua família, nós podemos dizer que era um conflito grave no meio da família, e Jacó teve que sair do meio da sua família para ir para uma terra distante, buscar ajuda e acolhimento junto com outros parentes, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 15. E Deus promete a Jacó que ia então confortá-lo, e naquele lugar que ele pensava estar sozinho, a presença divina na vida de Jacó foi sublime. E ali Jacó é levado a dizer: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Em meio às incertezas, aos conflitos, a presença do Senhor ali abençoou a vida de Jacó. E olha, queridos, mesmo que quando estamos em pequeno grupo, mesmo um grupo pequeno de crentes, pode receber dessa presença divina. O Senhor Jesus falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Como é graciosa a presença divina para nós. E essa presença divina está disponível a todos mediante a graça oferecida por Deus em Jesus Cristo, que é o Salvador. A carta aos Hebreus traz sérias advertências aos que erram quanto aos propósitos de Deus. Deus deseja que todos desfrutem da sua graça, da sua presença, das suas bênçãos. Mas a incredulidade e a desobediência são entraves que não permitem que muitas pessoas então experimentem e se beneficiem das ofertas que o Senhor faz. Vamos então ver na carta aos Hebreus o que nos diz. Hebreus capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 18 complementa e diz assim: E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é um impedimento para que experimentemos da graça de Deus. Mas ao contrário, quando cremos, quando recebemos a graça de maneira de maneira assim, como dizer, crédula, aceitando de coração aquilo que Deus nos oferece, quando aceitamos a graça de Deus com gratidão, com tranquilidade de alma, como sendo necessidade para a nossa alma, para a nossa existência,
certamente tudo muda. Pois a mesma carta que nos adverte seriamente contra a incredulidade, que é um impedimento para receber a bênção, também a mesma carta nos fala da bênção que é dada àqueles que creem. Pois nos diz assim, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Temamos, pois, que porventura deixando a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou o Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Bem, e ainda nos diz ainda a mesma carta aos Hebreus, a partir do verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, ou naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra mais do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos queridos, nas aflições que temos vivido no presente, vamos confiar que a presença divina conosco vai nos proporcionar todos os meios que nós precisamos para vivermos esse momento e sairmos vitoriosos. Chegarmos àquele momento em que Deus quer nos levar. E certamente para conhecer mais dele, conhecer mais do seu favor, mais do seu cuidado, mais do seu poder. Que Deus assim abençoe a sua vida, cuide da sua família e na confiança, irmãos, que a presença divina, a presença do Senhor nos capacita. Vamos esperar que logo, logo, em breve, portanto, estejamos juntos na igreja, compartilhando de tudo aquilo que a comunhão do Senhor nos oferece em Jesus Cristo. Graça e paz.